Artigos em vidros. Tire o seu projeto do papel e monte agora mesmo o seu aquário dos sonhos com o melhor preço e qualidade. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário. Antes de mais nada, queria me desculpar com vocês. Eu sei que eu dei uma ausentada do canal. Muita coisa aconteceu. Quem acompanhava a comunidade já sabe. Mas assim, eu não estava com clima mesmo para gravar esses dias, não estava muito legal. Mas hoje eu queria gravar um vídeo, até quero pedir desculpa da questão do concurso cultural, é que eu não estou muito com cabeça para fazer um vídeo meio assim, diferente. Queria fazer algo mais descontraído, mais leve. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. Eu vejo que muita gente tem problemas com briga no aquário. Eu já passei muito por isso. Já perdi alguns animais por causa de briga, até recentemente, né? Um peixe palhaço meu matou outro, só tinha dois, um tinha pulado para fora do aquário, aí eu arrumei, coloquei a tela, tudo, coloquei um outro e ele acabou sendo morto por outro peixe palhaço. E existem alguns fatores que podem aumentar a agressividade do peixe. E eu vou expor aqui alguns deles, lembrando que alguns vão ser a minha opinião e outros vão ser fatores que a gente pode ter certeza que são fatores cruciais para deixar o peixe mais agressivo, tá? Mas é muito importante nos vídeos, eu sempre falo isso, que vocês comentem aqui embaixo a opinião de vocês também. Afinal, ninguém sabe tudo e juntos somos mais fortes. E deixando esse blá 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 de lado, né? Peço até desculpa da enrolação. Vamos aí começar o vídeo, vamos lá. Primeira coisa, um dos grandes erros aí do pessoal no aquarismo que eu já cometi, acredito que muita gente já cometeu, é não conhecer muito bem o seu peixe. Então existem alguns tipos de peixes, principalmente os ciclídeos, que são extremamente agressivos. Por que eu disse principalmente os ciclídeos? Porque existem outros peixes que não são da família dos ciclídeos que também são relativamente agressivos. Mas os ciclídeos são mais evidentes. Então peixes como o Oscar, a carabandeira, a cara severo, Green Terror, Geophago brasiliense, peixe papagaio, apesar de ser um peixe criado em cativeiro, não existe na natureza, peixe citrinellum, dentre muitos outros, principalmente com os africanos, a gente vê que são peixes que têm uma certa agressividade natural. E muitas vezes por desconhecer isso, a gente acaba misturando esses exemplares sem respeitar o tamanho. Como assim o tamanho? Eu não estou falando nesse primeiro momento nem do tamanho do aquário, mas do tamanho do peixe. Porque no aquarismo, tamanho é documento sim. Então se você for pôr um peixe muito pequeno num aquário de ciclídeos com outros peixes muito grandes, é mais do que certo que ele vai acabar sendo morto, tá? Então é muito importante no aquário, para a gente evitar brigas, a gente colocar peixes de mesmo tamanho, ter uma engorda e nunca colocar só um peixe. Existem outros fatores também relacionados ao tamanho que podem aumentar a agressividade, como o estresse do animal. Então aquários muito pequenos para animais muito grandes também pode gerar um certo estresse que pode sim aumentar a agressividade dos peixes. Quando a gente tem um aquário grande, a divisão de território acaba ocorrendo de uma forma mais natural, por assim dizer. Então, cada um fica no seu canto, tem um espaço maior, tem mais tocas, então acaba dispersando um pouco mais a agressividade. E também existe pessoas que fazem o contrário, né? Num espaço limitado, colocam uma grande quantidade de animais para dissipar essa agressividade, até chamado de, alguns usam a técnica chamada de deep fish, que a gente põe alguns peixes específicos para fazer esse papel. Mas existe um fator que, na minha opinião, eu acho que pode evitar muito deixar os seus peixes agressivos. Que fator é esse? Bom, agora eu estou dando a minha opinião, eu queria também a opinião de vocês, porque é algo que eu já conversei com outros aquaristas e eu já ouvi isso deles, inclusive eu vou ver se eu converso com o professor Antônio para a gente bater um papo a respeito desse assunto, que é a alimentação viva. O que é alimentação viva? Grande parte dos peixes que a gente tem no aquário não são piscívoros, ou seja, tem uma alimentação onívora. Piscívoro é aquele peixe que só come outros peixes, tá? Ele não come nada mais além disso. Mas a maioria dos peixes que a gente tem são onívoros, então eles comem tanto peixes quanto plantas. Então o Oscar, ele é onívoro, então ele come plantas e come peixes. A carabandeira, a cara severo, a grande maioria dos peixes que a gente tem são onívoros. E a gente tem hoje rações de altíssima tecnologia. Então nas rações que a gente compra, a gente tem farinha de vísceras, farinha de peixe, farinha de lula, farinha de gamaro,
alimentos vegetais nessa ração. Então conseguimos achar sim rações muito completas que podem suprir tudo que o animal precisa, certo? Mas mesmo assim, não estou criticando, tá? Só estou comentando, existe um público que gosta de oferecer alimento vivo. E qual o grande problema de se oferecer peixes vivos para o seu peixe? Então vamos supor, eu tenho um Oscar, eu jogo lá um lebiste, um molinese, um peixinho lá para ele comer, vivo. Qual o grande problema disso? Primeiro problema, e isso é indiscutível, já conheci muita gente que perdeu um aquário inteiro por causa de alimento vivo. Então se você pega um alimento vivo que está doente, está com um protozoário, uma bactéria, um vírus, e ele é comido pelo seu peixe, come ele pode, tem grandes chances sim de também ficar doente. Então para quem faz alimentação vivo, tem que tomar muito cuidado de quarentenar, ter peixes de confiança, de um lugar que você sabe que são animais que estão ok, para não deixar o seu peixe doente. E um grande outro problema é que quando você dá um alimento vivo, isso é a minha opinião, tá? Você aguça um instinto mais selvagem no seu peixe. Então ele vai ficar um pouco mais agressivo, um pouco mais arisco. Isso pode gerar certos problemas no seu aquário, que do meu ponto de vista, que não é soberano, eu quero muito saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, mesmo que seja contrário. Eu acho que é desnecessário. Por quê? Porque se a gente tem rações para peixes completas, mesmo para peixes piscívoros, a gente tem rações específicas completas, por que eu vou oferecer um alimento vivo que pode gerar maior carga de matéria orgânica no meu aquário, amônio e nitrito, pode gerar um instinto mais aguçado de agressividade nesses peixes? Para que fazer isso? Ah, Maicon, mas por que você pensa, talvez você se pergunte, que alimento vivo deixa o peixe um pouco mais agressivo e o contrário? Bom, gente, se a gente for ver animais, por exemplo, do Instituto Onça Pintada, o Wally, né, do professor Del Nero, que é um jacaré que ele cria, como que esses animais, essas onças, esses animais selvagens conseguem, de uma certa forma, ficar domesticados, né? O que eles fazem nesse processo? Então eles não oferecem nada vivo para esses animais e deixam eles junto com animais domésticos. Então se, por exemplo, o professor Del Nero criasse o Wally, né, que é aquele jacaré, oferecendo animais vivos, com certeza ele ia ver algo vivo como uma presa e ia ter um instinto mais agressivo. Agora, como ele sempre comeu algo morto, quando ele olha algo vivo, ele não vê aquilo como uma presa. Então, quando a gente dá só alimento morto para os nossos peixes, do meu ponto de vista, ele não vai enxergar os outros peixes do aquário como uma possível alimentação. Um possível instinto mais agressivo, mais selvagem, mas ele vai ficar mais tranquilo. Então, eu vou conversar isso com o professor Antônio, trazer para vocês com mais cunho científico do que achismo, mas eu já vi muitos colegas que falaram que quando alimentavam seus peixes só com ração, eles tinham um comportamento diferente de que quando eles tinham uma montagem e alimentavam os peixes com alimento vivo, mesmo que esporadicamente. E eu queria agora saber a opinião de vocês. Será que é melhor manter os peixes na ração, alimento vivo ou mesclado? Será que, na opinião de vocês, tem alguma experiência que você sentiu que o peixe ficou mais agressivo, ficou mais arisco, ficou mais atacando mais os outros peixes do aquário? Vocês acham que dá, na opinião de vocês, para manter um peixe só com ração? Comente aqui embaixo, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que eu acho muito importante no nosso hobby, na vida, a gente levantar certas discussões, debater ideias para poder crescer junto como hobby e de repente achar um lugar onde a gente está errando ou compartilhar um lugar onde a gente está acertando para se tornar pessoas melhores. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Falou!